Olá, bem-vindo a este lugar de esperança que nós chamamos Cordão de Raab. Nós continuamos com a nossa série de versículos fora do contexto e hoje vamos abordar este. Maldito o homem que confia no homem. É um versículo muito conhecido, não é? Mas será que o usamos como assim uma desculpa para não aceitarmos o conselho de ninguém? Para sermos rebeldes, fazermos só o que nos apetece? Há quem confie em qualquer um que lhe parece bem. E há quem pense que só pode confiar em si mesmo. Mas olha, se não queres perder nenhum destes episódios, basta subscreveres o canal de YouTube, carrega no sininho e seguir-nos no Instagram. Vamos lá? Que bom que é nós podemos voltar a estudar estes versículos que bem conhecemos com estes tais óculos da teologia bíblica, tendo sempre em mente o que a Bíblia diz acerca de Deus e acerca de nós, dos homens, na sua totalidade, não é? E não apenas assim um pedacinho aqui, um pedacinho ali, uma parte deste livro ou do outro, um versículo aqui, um versículo ali, não é? Vamos ser sinceras, quantas vezes não usamos versículos da Bíblia para justificar opiniões pessoais ou tradições humanas, ou para encontrarmos descanso temporário para as nossas aflições? Adelaide, eu já o fiz. Eu também. Pois é, todas nós já o fizemos, mas não queremos continuar a fazê-lo, porque para nós a palavra de Deus tem de deixar de ser uma muleta para passar a ser uma vara, um cajado que nos conforta e que nos corrige. E às vezes dói mesmo, mas precisamos disto. Precisamos. Bom, então vamos lá, com coragem, tentando manter assim o nosso olhar na direção que Deus de facto aponta para nós. Então o versículo que nós vamos estudar hoje é melhor conhecido de facto na sua primeira parte, aquela que eu citei no início, do que na totalidade. Há muitos como eu que o conhecem de cor. Eu vou repetir, maldito o homem que confia no homem. Já usaste este versículo nas tuas conversas, em publicações, no teu Instagram, ou no teu Facebook, ou nas outras redes sociais? E de que modo? Sabes mesmo o que diz toda a passagem? Ou só desta parte é que te lembras? Sabes o resto do versículo também de cor? Então, à partida, já estamos Não. a ver que este versículo tem duas partes, não tem só uma. E temos de ver o que é que ele diz na totalidade. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Estás a ver como de imediato, não é? Quando lês o versículo na sua totalidade, logo aí o teu entendimento expande-se, não é? Quando olhamos para a totalidade, principalmente de um pensamento, do princípio ao fim, é incrível como algo tão insignificante e tão corriqueiro como separarmos uma parte da palavra, se calhar por conveniência nossa, não é? Tem consequências até para a nossa vida. Eu digo isto porque eu sei que eu própria, de facto, como nós estávamos a partilhar, tenho aplicado mal esta palavra, como justificação, se calhar, para decidir como me dá mais jeito, para seguir o meu próprio conselho, enfim. Só que isto, temos de ser honestas e dizer que não tem legitimidade, porque, adivinha, eu também estou na lista das pessoas em que eu não posso confiar. Pois é verdade. Mas olha, uma das maneiras de compreendermos melhor o significado de uma passagem bíblica é ler outras traduções. Nós costumamos a dizer isto aqui no Cordão de Raab, ou até em outras línguas, não é? Para quem sabe falar espanhol, inglês, sei lá, Sim. francês, é sempre bom. Vai expandir a nossa compreensão. Agora, na versão portuguesa, Almeida, Revista e Corrigida, é aquela que mais pessoas conhecem. É uma tradução de equivalência, formal, fiel, frase a frase, palavra por palavra. Mas como é que será que a Bíblia é para todos uma tradução mais dinâmica do texto que considera o seu contexto? Escolhe traduzir Jeremias 17,5, Adelaide. Então, vou dizer como diz na Bíblia para todos. Diz assim: condenarei aquele que me vira às costas e confia num simples homem e conta somente com a força humana. Temos a mesma ideia. A questão é que ela, de facto, está dentro do seu contexto e adota contornos que a tornam, diria eu, um pouco mais nítida do que se calhar quando lês numa versão mais formal, como é da Almeida Revista e Corrigida. Então, logo aí tu vês que maldito o homem que confia no homem. Vês que maldito foi traduzido na BPT por condenarei. Porquê? Porque a maldição é uma condenação, não é?
e Deus está a falar na primeira pessoa. Então, aí aparece logo, condenarei. E depois, confia no homem, vê acrescentado aqui um pequenino adjetivo, que é o adjetivo simples. Não é propriamente um acrescento à palavra, é apenas uma expansão de todo o significado do termo no original, não é? Isto estabelece logo aquele tom que é percebido por aqueles que conhecem as línguas originais, neste caso o tradutor do hebraico para o português. E não se trata de confiar em pessoas, então, já explica um pouco melhor aqui o versículo, mas de confiar em simples pessoas. Não se trata de confiar em seres humanos, não é isso que é errado, mas de confiar em simples seres humanos. Confiar no braço, como está na Almeida, é traduzido por somente na força humana. Porquê? Porque é um termo que eu e tu utilizamos com muito mais frequência. Quem é que diz, eu não confio no braço daquela pessoa? Não, eu não confio na força daquela pessoa, não é? Sim. Na sua capacidade, não confio no seu poder. E depois temos o termo apartar o coração do Senhor, na Almeida, que foi traduzido por, como está na primeira pessoa, né? É Deus a falar, que me vira às costas. Quando tu apartas o coração de alguém, tu estás a separar-te daquela pessoa. Então esse movimento de eu virar, afastar-me de Deus, não é? E foi colocado esta frase, esta parte de frase, que me vira às costas, logo no início do versículo, para dispor logo o nosso entendimento, para compreendermos o tal tom da língua que a mim me escapa, porque não conheço a língua original, e também o contexto original, que eu também não domino. Então, é interessante perceber como as duas traduções são tão válidas, tão importantes, e como o texto ganha, sei lá, uma textura, uma vivacidade tão interessante quando juntamos uma tradução formal, como tu dizias, a uma dinâmica. Sim, é verdade. Então, desde logo nós temos estas ideias-chaves. Se rejeitas a direção de Deus, estás condenado. Porquê? Porque seguindo somente a homens e mulheres, depositando fé em simples pó, na erva que seca, na flor que murcha, como se te pudessem salvar de perigos de morte, como se te pudessem garantir sustento e provisão, estás a rejeitar o auxílio de Deus. Também ter o conselho dos homens como única fonte de direção e força é o caminho da perdição. Mas como se não bastasse já este esclarecimento, vamos então ver o contexto anterior ao versículo 5 e o posterior. Pode ser, Adelaide? Vamos lá, nós fazemos sempre este mesmo exercício, este zoom out. Olhamos para o contexto e depois vemos tudo aquilo que está à volta, não é? É simples e é repetido. Então, imediatamente antes deste versículo 5, diz Deus, através do profeta Jeremias, diz assim: mas farei com que os vossos inimigos pilhem a vossa riqueza e tesouros, e os vossos altares pagãos, por causa dos pecados que vocês cometeram por todo o país. Terão de restituir a terra que vos dei. Far-vos-ei escravos dos vossos inimigos num país de que nunca ouviram falar, porque provocaram a minha ira, que é como um fogo que não se apaga. Pois é. Uau! Estamos a ler os versículos um bocadinho pesados, não é? E então estes versículos, apesar de pesados, ajudam-nos a entender o contexto do livro, o que é que estava a passar, o que é que o povo estava a fazer para Deus dizer: maldito o homem que confia no outro homem, deixaram de confiar em mim e agora estão condenados, não é? Quem disse estas palavras foi o profeta Jeremias e nós já falamos sobre ele aqui. O essencial agora é entender que estas palavras foram entregues a Jeremias, ao profeta, para que o povo então compreendesse e se arrependesse do seu pecado antes de irem para o exílio. E para dizer a Israel que o seu procedimento até ao exílio tinha sido esse mesmo que nós lemos. O que é que eles fizeram, Adelaide? Eles fizeram alianças fora da vontade de Deus, com gente que se declarou inimiga de Deus. Em tantas ocasiões. Como é que eles puderam fazer isto? Bom, eles também fizeram alianças com povos que se entregavam a idolatrias e a práticas abomináveis, como a prostituição nos templos e debaixo dos carvalhos, para obterem fertilidade nas colheitas. Estavam à busca de alguma coisa, não é? E até sacrificaram os próprios filhos pelo fogo, ok? Para obterem favor do falso deus Moloch, por exemplo. Lá está. A confiança depositada em rituais religiosos, em alianças com o povo inimigo de Deus. Estavam a confiar mais nestas coisas humanas, criadas em vez do Criador. Mas será que foram só eles que fizeram isso? E nós hoje em dia? Era bom que isso tivesse acabado, não é? Com o exílio. Tivesse sido castigo suficiente e a partir daí toda a gente aprendeu como é que era. Não. E depois acontece uma coisa curiosa. Quando lemos estas passagens do Antigo Testamento, e mesmo do Novo, que já foi escrito há 2000 anos,
Nós olhamos para isto assim à distância, pensamos às vezes, sentimos essa separação, de facto, não é? Não nos relacionamos com facilidade com estes conteúdos. Pensamos, que horror, então mas esta gente prostituía-se em templos e sacrificava os filhos. Bom, vamos ver se nós, de certo modo, sem fazer exatamente isso, fazemos isso. Vamos lá ver. Acredita que se eles se prostituíam, não era só uma questão de luxúria. Havia uma razão subjacente que é importante nós compreendermos. Era porque eles queriam ser prósperos. Porque eles acreditavam que a atividade sexual humana estimulava os próprios deuses a terem relações sexuais lá, nas zonas celestiais, e que isso abençoava a natureza com muita fertilidade. Então o que é que eles queriam? Queriam aquilo que nós queremos todos. Queriam ter bens, segurança monetária, queriam ter boas colheitas, ganhar dinheiro, é o que nós queremos. É tudo o que ainda hoje, em 2021, nos faz correr, nos faz comprometer, nos faz adulterar, nos faz prostituir os nossos princípios. Hoje em dia, é uma palavra forte, mas creio que justificada. Pensa lá, nunca fizeste nada contra os teus princípios por teres medo de seres despedida? Eu conheço pessoas que estão agora a lutar com este grande dilema. Nesta situação em que nós estamos, da Covid, da pandemia, da perda de emprego à esquerda e à direita, nós vemos isto a acontecer e há entidades empregadoras, há patrões a pedirem coisas que nunca deviam pedir aos seus funcionários. Nós temos tanto medo que nós estamos a aceitar coisas que não aceitaríamos antes. Então, de facto, estamos a trocar aquilo que nós sabemos que é bom por algo que nos dá uma segurança temporária. Assusta-nos muito, não é? Seguir os nossos princípios, seguir os nossos valores. Outra coisa, nunca foste infiel à palavra, àquilo que ela diz, por teres medo da reação dos homens? Lá está, do teu patrão, da tua amiga, do teu marido. A reação dos outros, ao fim e ao cabo. Se calhar já, não é? Quanto ao sacrifício dos filhos, também é muito chocante, eles sacrificavam os filhos a Moloch. Moloch era representado por uma estátua que tinha um buraco, onde eles queimavam algo, não é? Provavelmente madeira, não sei, havia uma grande fogueira. E para ali, para dentro daquele buraco, eles atiravam os seus filhos, normalmente o primogênito. É algo terrível, que só nos pode chocar. E choca. Mas vamos lá pôr o chapéu do século XXI. Estamos numa sociedade, Stella, eu e tu, que vê o aborto como uma simples escolha reprodutiva. Ninguém pode dizer nada a ninguém. É uma escolha que se faz de acordo com a conveniência laboral, não é? Agora estou num momento do meu trabalho que não dava jeito nenhum isto. Olha, vamos lá tirar a coisa porque não pode ser. Ou então não nos dá jeito por uma questão emocional, não nos sentimos preparadas, estamos sobrecarregadas com tantas coisas, aquela gravidez vem no pior momento. Acreditem, isto não é para vos trazer condenação, porque eu acho que todas nós conseguimos identificar-nos de algum modo com esta sensação de não estarmos no controle da nossa vida, daquilo que acontece com o nosso corpo. Mas de facto estamos a falar de outra vida que ultrapassa a nossa, não é? Então, quando nós tomamos essas decisões, que normalmente são difíceis, de sacrificar aquele filho, que é o nosso filho, nós só não o vemos, ainda não lhe atribuímos essa qualidade humana porque não conseguimos ver. Quando nós sacrificamos a possibilidade deste novo filho por causa das tais conveniências laborais e emocionais, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a sacrificar o meu filho num altar. Se calhar tu estás a ver isto e dizes assim, caramba, mas eu nunca abortei e até participo naquelas marchas pela vida e tudo mais. E eu digo, ainda bem, minha querida, que Deus te guarde e olha, quem está em pé, agarre-se bem para não cair. Portanto, tu tens é de pensar assim, tudo bem, tu não és culpada de aborto, mas se os israelitas entregavam os filhos, se eles faziam essa coisa terrível, que ao fim e ao cabo simbolizava a sua garantia do futuro, a herança, não é? O nosso filho era a nossa herança. Em troca de obter um favor mais alto, mais premente, tu nunca comprometeste o bem-estar dos teus filhos para pareceres bem aos olhos de quem tem poder na tua vida? Tens a certeza disso? Este é um convite para tu refletires. Muitos de nós já o fizeram. Olha que eu sei bem o que eu digo. Voltando ao tal contexto dos judeus, foi o medo daquele inimigo, que fez com que o povo de Deus e os seus líderes se entregassem a outros evangelhos, vamos chamar-lhes assim, a outra palavra que não a de Deus, porque o seu foco não estava em Deus, mas no que eles poderiam obter de Deus, ou de quaisquer outros deuses, seja quem for que venha, que me dê o que eu quero, eu vou atrás. Interessante, agora já se começam a desenhar outras possíveis aplicações deste versículo aos nossos dias, não é, Stella? Sim, de facto. E infelizmente, quantas vezes nós não amamos aquele que dá a bênção, nosso Deus, provedor, criador, mas amamos mais a bênção em si, aquilo que ele pode dar.
uma segurança, um trabalho, respeito dos outros, status social, prosperidade financeira, e a lista pode ser imensa, não é? Quantas vezes, ao procurar essas coisas, acabamos por ser infiéis a Deus? Então, o aviso que Deus lhes deu através de Jeremias é: arrependam-se, porque têm confiado só nas criaturas e não no Criador. E eu acho que isto se aplica para nós também, este grande aviso. Profeta Jeremias. É verdade, e é bom ouvi-lo, é bom escutá-lo. Nós, no momento em que estamos a gravar este episódio, há pouco tempo atrás aconteceu aquele evento chocante que foi a invasão do Senado americano, que, mal ou bem, gerou reflexão por parte de pessoas que eu confesso que não esperava. No outro dia calhou estar a ver a CNN e ver a entrevista a um senhor que é o Andre Carson. Ele pertence à House Intelligence Committee, é uma espécie de comissão de informações, vamos dizer assim. E ele disse isto e eu fui logo a correr a notar. O teu líder político não é o teu Messias. Se começares a confiar numa agenda como se fosse a tua salvação, estás tramado. Bom, acho que não é preciso esticar muito aqui a nossa mente para encontrar analogias, não é? Sim. E também não é preciso pensar muito para encontrar exemplos concretos disto. Lá nos Estados Unidos, no Brasil, na China, na Rússia, em Portugal, nós também temos feito e visto alianças que não são nada santas. E fazemos-las com quem? Com esta ou aquela doutrina política que serve a nossa agenda de cristãos evangélicos, parcialmente. Vou dar exemplos. Ele usa palavras de ódio, espalha mentiras, sim, eu sei, mas ele é contra o aborto. Ele diz horrores dos estrangeiros e dos ciganos, é uma vergonha. Mas olha, ele quer acabar com o casamento homossexual. Ou então, no outro lado, né, do espectro, eu sei que ele defende a eutanásia e o aborto e propõe mudança de sexo aos 16 anos e que quer que o Estado decida o que é que os nossos filhos podem pensar. Mas escute, ele faz muito pelos pobres e pelos imigrantes. Pronto, ainda bem que este episódio foi gravado e vai para o ar depois das nossas eleições, não vai alguém pensar que nós estamos aqui a querer dirigir o sentido do voto de alguém, não é? Mas este momento do voto é um momento muito importante para nós, então, da próxima vez que for chamada a votar, pensa se vais votar nele ou nela, apesar de veres que nas tuas ações, nas tuas palavras, eles têm tudo menos frutos de santidade. Eles até podem servir essas agendas momentaneamente, mas acredita, o livro de Juízes mostra-nos que isso é muito má ideia. Tu permitires que alguns líderes que te podem servir a determinado momento continuem a conduzir o teu destino e o destino da tua nação, não é? O nosso voto, ao fim e ao cabo, o que é que ele diz? Eu confio nesta pessoa. Mas atenção, se calhar confias pelo mesmo motivo que os judeus confiaram nos seus aliados improváveis, porque a sua agenda serve a tua ainda que parcialmente. É o chamado engolir sapos. É um termo na política. Fazem-se alianças que não se devem fazer e engolem-se sapos. Por isso, não engolas sapos. Ser sensata, ser sábia. E lembra-te, pelos frutos os conhecereis. Pois é. E tu dizes assim, mas é por isso, Stella, é por isso, Adelaide, que eu não confio em homem ou mulher nenhuma. Como diz a palavra, maldito homem que confia no outro homem. Eu penso só com a minha própria cabeça. O que nós queremos te dizer é, espera lá. A palavra também diz outras coisas que eu vou ler aqui. E por isso a importância de não tirar um versículo ou uma parte de um versículo para usar assim como bem te apetece. É sempre bom ter uma ideia geral do que a Bíblia toda diz, para não caires nessa armadilha, não é? Sim. Olha só o que Provérbios 12:15 diz. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. E ainda em Provérbios 19:20 diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Então, ao ler estes versículos, já entendemos que devemos saber em quem confiar, nos que mostram pela sua vida que são realmente sábios. Se te dispuseres a ser corrigida por esses, também tu serás sábia. Mas como a sabedoria vem do alto, deves seguir, sim, os que seguem o conselho de Deus, expresso na sua palavra. A palavra de Deus é a autoridade máxima e o teste de torno-sol, que te vai mostrar quem é sábio e sábia, que deves seguir na tua vida. Se o fizeres, há uma bela promessa para ti. Não é, Adelaide? E é por isso
Nós agora vamos ler os próximos versículos. É isso? Sim, é isso mesmo, porque de facto Deus é tão bom que ele, a seguir a uma maldição, ele profere uma bênção, não é? Graças a Deus. Já lá desde o Jardim do Éden, não é? A seguir à nossa queda veio ali uma promessa tão boa de redenção que nos dá esperança até hoje, não é? De facto, voltando ao livro de Jeremias, ele contém muitos avisos de julgamento, coisas muito sérias, mas também tem as tais promessas de bênção. Para esses que sabem que pôr toda a sua esperança em homens e mulheres, nas suas ideias e doutrinas, nas suas capacidades maravilhosas, na sua eloquência, no seu carisma, no seu talento, só para nos cativarem, é algo que nós devemos arrepender-nos e aprender a seguir, sim, os que têm um exemplo de santidade, serem de facto submissos a Deus e a todo o seu conselho, não é? Sim. Olha só, vê o que dizem os versículos que vêm a seguir ao que diz: maldito o homem que confia no homem. Todavia abençoarei aquele que confia em mim e procura em mim a segurança. Esse é semelhante a uma árvore plantada à beira de um regato, estendendo as suas raízes para a água. Não teme quando vem o estio, porque as suas folhas permanecem verdes. Pouco lhe importa se não há chuva, e não deixa de dar fruto. Esta é a imagem da árvore, daquele que confia em Deus. E quando ouvimos estas imagens de água, logo me lembro das palavras de Jesus, o Filho de Deus. Jesus, quando veio, ele usou estas mesmas imagens de água para explicar sobre uma vida concedida pelo Espírito de Deus. Jesus, em João 7, 37 a 39, falando de si mesmo, ele diz nestes versículos que ele é a fonte da água viva, desta água viva. Olha o que estes versículos dizem. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, quem crê e confia completamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, recebe uma nova vida. É como esta árvore plantada perto de um rio, com folhas perenes, que nunca murcham, que nunca secam, e que está sempre, sempre, sempre a dar frutos. Pelo outro lado, confiar na carne, portanto confiar em homens, ou em nós mesmas, é viver o contrário. É como se fôssemos um arbusto no deserto, um lugar seco, salgado e desabitado. Um lugar sem vida e sem esperança. Por isso, quem confia no homem desta forma e se afasta, vira as costas ao Senhor, negando a Cristo, é maldito, está condenado. É pesado, mas é um aviso importante na altura e continua a ser um aviso importante hoje. Vou resumir para terminarmos. Confiar num homem ou numa mulher, esperando que dessa pessoa venha a tua segurança, o teu conforto, a tua provisão, a tua satisfação, pondo o teu futuro, lá está simbolizado pelos filhos, não é? Que eram queimados na estátua de Moloque, pôr a tua confiança nas tuas capacidades e na sua sabedoria mundana, por eloquente e maravilhosa que seja essa pessoa, é o caminho para a condenação. Dito e entendido. Confiar num homem santo, por outro lado, ou numa mulher santa, para te aconselhar nas decisões do dia-a-dia, não só não está errado, como é algo muito bom, é uma grande bênção teres alguém assim na tua vida, porque a santidade e a sabedoria lhe vêm de Deus, desde que nesse conselho humano não exista desvio à palavra de Deus. Então, procura homens e mulheres santos que pelo seu exemplo te inspirem, mas não é a segui-los a eles, porque isso há muita gente disposta a dizer, vem atrás de mim, cuidadinho. Um homem e uma mulher santos, eles inspiram-nos a seguir a Deus, a sermos discípulos de Jesus. Olha, e atenção, olho vivo, vigia, porque há quem comece muito bem, nós conhecemos, infelizmente, casos públicos disso, e depois acaba muito mal porque se desviou na sua doutrina. Infelizmente isto é real. Então ser como os crentes de Bereia, não é? Sempre com a palavra ao lado, é a palavra que é o nosso teste máximo. Será que isto ficou bem claro? Penso que sim, Adelaide. Pelo menos é a minha oração. Espero que isto tenha ficado bem claro e eu peço a Deus que abra os nossos corações, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, que nos dê sede de buscar esta palavra e entendê-la cada vez mais e melhor para nos manter alinhados
a confiar somente em Deus, que enviou o seu Filho e que pelo seu Espírito Santo nos dá esta vida nova. Sermos como uma árvore plantada à beira de um rio que nunca morre, que tem sempre aquelas folhas verdes maravilhosas e fruto a tempo inteiro. Mas se não ficou claro, podem enviar perguntas, por favor, não hesitem, comentários, sugestões de outras passagens que vocês achem que podemos abordar aqui no Cordão de Raab, ou até os vossos pedidos de oração. Também tem sido uma bênção para nós poder orar umas pelas outras, pelos vossos pedidos. É verdade. Principalmente neste tempo difícil que estamos a viver, não é? Não tem sido nada fácil. E não há nada melhor do que poder confiar em Deus, na sua palavra, que traz toda a esperança, que faz toda a diferença na nossa vida, e orarmos umas pelas outras, levar os fardos umas das outras. Torna-se mais leve, não é? Ok? E o nosso final é, vocês já devem saber, ativem as notificações do YouTube clicando no sininho. Até lá, partilhem este vídeo, ponham like, subscrevam ao nosso canal do YouTube, do Instagram, do Cordão de Raab, partilhem nos vossos stories. E de nós, o que nos resta dizer é Deus vos abençoe e até breve aqui no Cordão de Raab. Tchau, até breve.